A química existe para analisar como que as transformações presentes na natureza acontecem. Essas transformações nem sempre são irreversíveis. Elas podem acontecer de uma forma reversível, ou seja, voltar a ser o que era antes. Com essa perspectiva, nós podemos dividir esses fenômenos que fazem parte da natureza de duas formas. A primeira delas são os fenômenos químicos e a segunda são os fenômenos físicos. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses fenômenos e como que eu vou classificá-los. Como que eu vou compreender, como que eu vou entender se uma determinada transformação é uma transformação física ou uma transformação química. Antes de mais nada, é necessário entender o que é um fenômeno. Né? Um fenômeno é toda transformação que acontece com uma mudança de características do material. Então, para analisar um determinado fenômeno, vamos utilizar o exemplo da água. Gelo, água no estado sólido, derretendo, se transformando em água no estado líquido. Se eu estiver no nível do mar, numa condição favorável para essa análise, nós temos esse derretimento do gelo numa temperatura equivalente a 0 graus. Este é um exemplo de fenômeno. Mudou as características do material. O gelo era sólido. O sólido possui volume e forma constantes. Já o líquido possui volume constante, mas a forma é variável. Então houve uma nítida mudança na característica física desse material. Se houve essa mudança, eu chamo então de transformação, de fenômeno. Um fenômeno físico é aquele fenômeno que está diretamente relacionado com a mudança de estado físico do material. A gente usa um exemplo muito clássico, muito simples de interpretação sobre esse fenômeno. Imagina um fenômeno. Tenta entender se após aquele fenômeno acontecer, aquele material pode voltar a ser o que ele era antes. Vou te dar um exemplo. A água, passando para o estado, ela está no estado líquido, ela vai passar para o estado gasoso. Será que essa água no estado gasoso pode voltar a ser água líquida novamente? Se sim, esse vai ser um fenômeno físico. E no caso da água, a sua vaporização, esse vapor pode voltar a ser água líquida novamente. Esse exemplo pode acontecer numa panela, né, quando a gente destampa uma panela muito quente e a gente percebe que a água está escorrendo pela sua superfície, ou quando a gente está tomando um banho muito quente e a parede, o azulejo do banheiro começa a ficar todo embaçado, todo cheio de gotículas de água, ou seja, esse vapor de água saiu do banheiro, né, da água que está caindo do chuveiro, encontrou uma superfície fria e se transformou em água no estado líquido novamente. Então esse é um exemplo clássico de fenômeno físico, de transformação física. Já uma transformação química não pode voltar a ser o que era antes. Nós podemos usar o termo de irreversível. Toda transformação química é irreversível. Exemplo, você mistura todos os ingredientes para fazer um bolo. Para fazer um bolo você utiliza farinhas, ovos, leite, fermento, enfim, uma série de ingredientes. Depois que o bolo está pronto, você vai provar esse bolo. E aí você percebe que você esqueceu um ingrediente, ou esqueceu uma determinada substância química muito importante para o sabor daquele bolo. E aí você tenta, não ficou legal o bolo, então eu vou separar todos os ingredientes novamente. Não tem como. Né? Não tem como você, após o bolo feito, você tirar daquele bolo o fermento, tirar o açúcar, tirar todos os ingredientes que você colocou anteriormente.
Por quê? Porque essa é uma transformação química. Toda transformação química acontece com a alteração da constituição química do material e essa transformação é irreversível. Presta atenção nessas imagens que eu vou colocar aqui ao lado. Essa taça de vidro que está quebrada foi submetida a um fenômeno. Esse fenômeno foi o fenômeno de quebra, ela quebrou. Será que o vidro deixou de ser vidro só porque a taça está quebrada? Não. Então esse é um exemplo de fenômeno físico, uma transformação que acontece sem a alteração da constituição desse material. Agora presta atenção nesse outro exemplo. Aqui nós temos um carro totalmente enferrujado. A ferrugem é uma característica dos metais, do metal, no caso o ferro, que é submetido a um processo de oxidação. Essa oxidação significa a perda de elétrons. Então existe alguma coisa dentro desse metal que está sendo perdido. O metal está perdendo. Essa coisa é chamada de elétrons. E esse processo é chamado de corrosão ou oxidação. Será que esse carro, esse automóvel, ele pode voltar a ser o que ele era antes, depois dele sofrer esse processo de corrosão? Não. Ah, mas eu posso passar uma lixa ali naquela superfície de metal e aquela ferrugem vai sumir. Se você passa novamente, faz esse processo novamente, e depois mais uma vez e outra vez, vai chegar um dado momento que você não vai ter mais metal para lixar. Essa é uma evidência de uma transformação química, uma transformação que acontece com a alteração da constituição química desse material. Agora presta atenção nesse exercício que eu vou colocar aqui ao lado. Em uma transformação química ou fenômeno químico, ocorre alteração na natureza das substâncias, com a formação de novas substâncias, tendo-se as seguintes transformações. Então ele define, ele coloca um conjunto de transformações. E o exercício quer que você analise o que é uma transformação química e o que é uma transformação física. Logo na primeira, nós temos a queima do carvão. Vamos fazer uma reflexão muito importante para essa aula. Será que o carvão, após ele queimar, ele pode voltar a ser o que era antes? Ou seja, aquelas cinzas que são produzidas na queima do carvão podem voltar a ser carvão como eles eram anteriormente? Não. Então essa é uma transformação química. O segundo item aí, o escurecimento da prata. O escurecimento da prata é um processo muito semelhante ao caso do automóvel que estava oxidado. O escurecimento da prata nada mais é que a oxidação da prata, e a oxidação é uma transformação química. A imantação do ferro, ou seja, passar um ímã em um objeto metálico, no caso o ferro, esse metal, esse ferro vai se transformar em um objeto, em um metal magnético. Não houve alteração química desse material, o ferro continua sendo ferro. Não houve essa mudança química desse material, então esse processo é um processo físico. Quarto item, a explosão da pólvora. Pólvora explodiu, uma bombinha explodiu. Depois, essa explosão pode voltar a ser bombinha novamente? Não. Então essa é uma transformação química. A ebulição da água. Olha o exemplo da ebulição da água. A água se transformou em vapor, e esse vapor, será que pode voltar a ser água novamente? Sim. Então essa é uma transformação física. Fusão da gordura. O que significa fusão? Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Nós estamos falando de mudança de estado físico.
Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico. Espero que vocês tenham entendido, né, a diferença de fenômeno físico para fenômeno químico. Deixe aqui as suas dúvidas nos comentários ou entre em contato através de qualquer rede social.